Olá, olá, Prof. Beto, de volta. E agora vamos falar do CDI, o Certificado de Depósito Interbancário ou Interfinanceiro. Beto, como é que é isso? O depósito interbancário ou interfinanceiro é uma aplicação em que um banco empresta dinheiro para outro. É normal acontecer das instituições financeiras necessitarem de recursos de curtíssima duração. E aí os bancos costumam pegar emprestados uns dos outros. E aí é um banco aplicando dinheiro em outro. O detalhe é que quando um banco empresta para a sociedade, empresta para mim ou para você, ele cobra uma taxa de juros muito alta. Ele cobra muito alto. Quando ele vai emprestar para outro banco, ele não pode cobrar a mesma taxa que ele cobraria da gente. Primeiro, quando um banco empresta para a sociedade, o risco envolvido na operação é muito maior. A chance de eu ou de você não pagar, comparado com o risco de um banco não pagar, o risco é muito maior. Então, o que é feito? Eles fazem essa ponderação de risco e percebe que se um banco estiver emprestando para outro, o risco é menor, logo essa taxa de juros vai ser menor. No entanto, essa taxa de juros, em que pese seja menor, ela é maior do que a que o banco pagaria se você estivesse aplicando, se você, pessoa física, estivesse emprestando dinheiro para o banco. Vamos pensar aqui, o Bradesco está captando recursos. Ou seja, ele está recebendo dinheiro para poder emprestar. Você vai emprestar para o Bradesco fala, te pago 4% ao ano. Você, pessoa física. Um banco fala, Bradesco, tu tá precisando de dinheiro aí, né? De curto prazo, beleza. Tá aqui o dinheiro, ó, te empresto. Aí vem o Bradesco e fala, te pago 6% ao ano. Quando o Bradesco tá pagando 6% para outro banco, o documento que vai formalizar isso se chama Certificado de Depósito que um banco depositou dinheiro no outro. CDI, Certificado de Depósito Interfinanceiro ou Interbancário. Só que durante muito tempo, o brasileiro ficou afastado e longe disso. Não é que isso não existia, já existia, mas só que o brasileiro não tinha tanto conhecimento assim. Ficava lá com dinheiro na poupança e só. E aí o brasileiro começou a ficar chato. Falou assim, não, mas pera aí, pô. Eu vou ganhar 4, o cara vai ganhar 6 e eu tô te emprestando dinheiro mesmo que ele tá, a mesma quantidade? Falou, não aceito isso não. A partir de hoje, olha o que o consumidor, o cliente bancário começou a exigir. A partir de hoje, eu só te empresto dinheiro, banco, se você me pagar a mesma coisa que está pagando para aquele banco que te emprestou dinheiro. Ou seja, eu que estou fazendo um CDB comum, quero receber 100% do que o banco ganha quando empresta para você. Eu quero receber 100% do CDI. Tá entendendo? Você agora exige, banco, você tá querendo que eu coloque dinheiro aí, né? Eu só coloco se você me pagar 100% do CDI. Quanto é que você está pagando no CDI? Pro outro banco lá? 6%. Eu quero os mesmos 6%. Então, agora você vai fazer o seguinte, você vai fazer o chamado CDB lastreado na taxa do CDI. E aí, alguns bancos sem vergonhas têm a coragem de te oferecer o seguinte, olha, aqui o seu CDB rende 90% do CDI. Filas da mãe, olha aí, não querem te dar 100% não, mas vai ter banco que vai te pagar. Coloca o dinheiro aqui, o meu banco, chama Banco Sofisa S.A., 220% do CDI. Se o CDI, ou seja, se um banco empresta para outro, esse que emprestou recebe 6%, eu vou te pagar mais que o dobro disso, eu vou te pagar 220%.
Acho que é por isso que dizem que eu pareço pastor da Igreja Universal. Não sei, né? Mas, de todo modo, eu acabo me empolgando um pouco e desculpe os excessos aí. Eu tento controlar. Mas quando eu começo a falar do que vai acontecendo no dia a dia e das coisas que você pode fazer e às vezes não está fazendo, quer pesquisar. Aí você fala, Beto, quem é Banco Sofisa? Você é sócio lá? Não, mas poderia. Bom, então você vai ganhar muito dinheiro colocando lá no Sofisa. Aí você fala, Beto, mas você não é sócio do banco. Se você fosse sócio, eu ia até colocar o dinheiro lá acreditando na sua pessoa. Você é um cara honesto e tal, não vai me dar um golpe. E quem disse que esse Banco Sofisa não vai me dar um golpe? É simples! Lembra do Fundo Garantidor de Crédito? Você está protegido até 250 mil. Então, vai lá e deposita 200 mil. Né? Deposita um valor que esteja dentro do campo de proteção. E aí tá tranquilo, não importa o tamanho do banco. Bancão, banco grande, vai te pagar rentabilidade pequena. Ele não precisa tanto de você. Agora, o banco pequeno, ele precisa do teu dinheiro, pouquinho, para emprestar para as pessoas e ter um lucrão. 220% do CDI, ainda que ele vai te pagar, é menos da metade da taxa que ele vai cobrar quando emprestar o dinheiro. Ele precisa ter dinheiro em mãos para emprestar. E ainda pagando o dobro do CDI, o lucro desse banco pequeno ainda vai ser grande. Então, por isso, vale a pena eles pagarem um valor muito alto. Então, CDI, taxa de juros que um banco cobra para emprestar dinheiro a outro. E aí, você que está no CDB vai querer receber esse CDI. Detalhe que é o seguinte: como é formada a taxa de juros do CDI? Ela tem como base a taxa Selic. A taxa Selic é a taxa de juros que o Brasil cobra. O Brasil cobra. Taxa Selic é a taxa de juros que o Brasil paga quando pega dinheiro emprestado. Então, deixa eu colocar logo esse danado desse celular no silencioso, antes que ele toque aqui e o GG me demita. Então, olha só, você sabe que a gente é ao vivo no gravado, né? Não importa se você está assistindo gravado ou não, é ao vivo que você está tendo a aula, pô. Então, presta atenção aqui comigo. O Brasil, ele, infelizmente, acaba gastando mais do que aquilo que ele tem disponível, do que o que arrecada. Então, se você arrecada 100 e gasta 150, você fica com menos 50. Esses menos 50 aí tá negativo, você precisa pagar aposentado, pagar servidor, pagar investimentos, fazer obras. E aí, o que você faz? Pega emprestado. Se você pega emprestado, tem que pagar juros. Quanto é essa taxa de juros? Bom, é a taxa que o Brasil paga, em tese, é a mais barata da economia do país. Por quê? Porque o Brasil tem um compromisso de honrar as suas dívidas, de honrar as pessoas que emprestaram dinheiro a ele. E aí você analisa o seguinte: se emprestar para o Brasil, que é o menor risco, está sendo 10% ao ano, para emprestar para outro banco tem que ser um pouco maior que isso ou um pouco menor que isso, geralmente um pouco maior. Então, as taxas do CDI, regra geral, são levemente superiores à taxa a taxa Selic. A taxa do CDI costuma ser levemente superior à taxa Selic. Tá bom? Há movimentos em que você encontra a taxa DI menor que a taxa Selic. A taxa do depósito interfinanceiro sendo menor que a taxa Selic. Beto, o que explica isso? Duas coisas podem acontecer. Se eu achar que o risco Brasil está alto, a instabilidade política e econômica está muito gritante, eu acho mais seguro emprestar para outro banco do que emprestar para o Brasil. Aí pode ser que ela fique um pouco menor. Ou em outra situação que estava acontecendo muito. A taxa Selic aumentou tanto e começou uma disputa no mercado para saber quem pagaria mais dinheiro para quem colocasse recursos, para quem aplicasse nos bancos. E aí os bancos começaram a oferecer 200% do CDI. E aí eles falaram, gente, a gente vai quebrar, porque assim, pô, o CDI está alto, se a taxa Selic está 10,
ao ano, a nossa taxa CDI está 11%, eu estou pagando 200% de CDI, eu tenho que pagar 22% ao ano para esse cara, não. Então o que eles fizeram? Vamos abaixar a taxa do CDI e dizer que agora vamos pagar 300% do CDI. O CDI agora passa a valer 5%. Por quê? Porque agora, na hora que eles colocarem dinheiro aqui, eu vou dizer que eu vou pagar 300% do CDI. Ou 200% do CDI. 200% do CDI, 10% ao ano, até menor que a taxa Selic. Eu reduzo a taxa do CDI, os bancos entrem em acordo. Olha, vamos emprestar entre a gente uma taxa menorzinha, porque a gente está tendo que gastar muito com o dinheiro que as pessoas estão aplicando aqui, porque o CDI está caro. Vamos fazer o seguinte, vamos abaixar a taxa CDI, a gente abaixa a taxa CDI, então quando a gente emprestar dinheiro entre a gente, vamos ficar quase que no 0 a 0, mas a vantagem é que quando a gente tiver que pagar para os aplicadores, a gente vai pagar pouco dinheiro. Olha que bandidos. Por outro lado, eles têm que pensar, vários empréstimos são concedidos com base na variação do CDI também, na taxa DI. Beto, qual a diferença de CDI para a taxa DI? O C é de certificado, é de documento. A taxa, eu não preciso desse certificado. Eu só preciso saber qual foi o valor da taxa escrita no certificado. Tem um certificado que é o documento, tem dizendo qualquer taxa lá. Eu quero pegar a taxa e não o certificado. E aí, a taxa a gente convencionou chamar de taxa DI. E aí vem o detalhe, né? A taxa DI, regra geral, para fins de política monetária, seria levemente superior que a taxa Selic, uma vez que a taxa Selic, teoricamente, é a menor taxa de juros do país. Na prática, o CDI no Brasil, durante um certo tempo, ficou bem abaixo da taxa Selic. Por quê? É com base nessa taxa CDI que os bancos estavam pagando as aplicações financeiras. Por outro lado, alguns empréstimos e financiamentos lastreados na taxa DI ficaram mais baratos, porque aí, no caso, os bancos baixaram. Então, eles acabam analisando tudo. A quantidade de empréstimos realizados com base no DI, quanto eles vão pagar de juros que estão vinculados ao DI para saber o que fazer. Tá? Mas perceba aí as malandragens e mutretagens que acontecem. Agora, tem um detalhe, o CDI é um tipo de operação financeira no mercado interbancário, entre bancos, ou seja, entre as próprias instituições financeiras de curtíssimo prazo. O CDI, o prazo dele é de um dia, então ele matura muito rápido, a maturação dele é de um dia. Ele é usado para a captação de recursos para compensar balanços superavitários e deficitários das instituições, em outras palavras, quem tem muito empresta para quem tem pouco. O banco que está com superávit empresta para quem está deficitário naquele dia. E aí, olha o que acontece. Já entendeu o que é o CDI? Já entendeu que o CDI ele vai funcionar como sendo essa possibilidade de um banco emprestar dinheiro para outro? Só que aí a gente tem 3 escalas de bancos. Os grandes bancos, chamado de bancão, o banco médio e o banco pequeno. Esse banco médio e pequeno, eles têm mais dificuldade de ter acesso a dinheiro dos poupadores. E aí, o Conselho Monetário e Banco Central resolveram fazer o seguinte, olha, vamos criar aqui um instrumento de captação de recursos para os bancos pequenos e médios. Por quê? Eles já têm uma possibilidade de conseguir dinheiro, que é o Fundo Garantidor de Crédito de Proteção Ordinária. Até 250 mil você está protegido. E aí, o que vai acontecer? Você vai num banco pequeno que está te pagando elevadas taxas de remuneração, mas o limite estava em 250 mil. Beto, então eu deposito 250? Não. Você não deposita 250. Porque se tu depositar 250 mil, teve um rendimento de 20 mil e o banco quebrou, você não resgata 270, você resgata 250. Então você deposita 200 mil, porque esse dinheiro vai rendendo, e o que passar 250 mil o banco quebrar, você não tem, você não recebe. Então, qual foi a alternativa?
o Conselho Monetário criou o depósito a prazo, que é o que a gente está vendo, com garantia especial de 40 milhões de reais. Não começou com 40, começou com 20 e depois ampliou para 40. Se você tiver 1 milhão de reais agora e se comprometer a deixar o dinheiro aplicado por no mínimo 1 ano, você terá direito nesse banco pequeno e médio a proteção de até 40 milhões de reais. Então, se você depositar aí acima de 1 milhão a partir de 1 milhão de reais, você tem a proteção do FGC não de 250 mil, mas de 40 milhões, tá? Chamamos isso de DPGE, Depósito a Prazo com Garantia Especial. Ele é um título de renda fixa representativo de um depósito a prazo criado para auxiliar instituições financeiras, bancos comerciais, bancos múltiplos, bancos de desenvolvimento, de investimento, além de sociedades de crédito, financiamento e investimento, caixas econômicas de porte pequeno e médio. E eu faço isso para que eles possam captar recursos. Assim, confere ao seu detentor um direito de crédito contra o emissor. Ou seja, quem é o detentor? O investidor financeiro. Quem é o emissor? O banco. O banco emite o DPGE e você tem o direito dessa proteção aí. Os DPGs podem remunerar a taxas pré ou pós-fixadas. Uma característica importante é a de não poder resgatar antecipadamente nem um pedaço, você não tira antes do prazo. Ou seja, o banco tem a garantia que aquele dinheiro vai ficar com ele. E é garantido pelo FGC até 40 milhões de reais, chamada garantia especial de até 40 milhões de reais. Só que aí veio a pandemia. E aí esses bancos pequenos e médios começaram a correr sérios riscos. O Banco Central foi lá e criou o DPGE-IF, como eu batizei essa operação. Como assim? Um banco poderá emprestar dinheiro para outro banco a prazo, a médio e longo prazo. E vai ter a garantia do FGC também. De 40 milhões, Betão? Não. 40 milhões é um banco emprestando para o outro? Não. Vai ter uma proteção de até 400 milhões de reais. Então deixa eu ver aqui se você entendeu. Olha só. Deixa eu ver aqui se você entendeu. Então, a ideia é a seguinte: um banco vai emprestar dinheiro para outro banco e vai ficar com medo de fazer. E aí vem o Conselho Monetário e Banco Central e fala assim: olha, banco, você não precisa ficar com medo de emprestar dinheiro para outro banco, porque vamos supor que você empreste para ele 20 milhões, 30 milhões, 100 milhões de reais. E não se preocupe. A garantia agora é que se um banco emprestar para outro e esse outro quebrar, ele tem proteção até 400 milhões de reais. É o DPGE-IF, o Depósito a Prazo com Garantia Especial para instituições financeiras, com o intuito de facilitar o fluxo de recursos entre as instituições do sistema financeiro nacional, principalmente fornecendo liquidez às instituições de menor porte. Foi aprovada a Resolução 4805, que permitiu que os participantes do mercado captem depósitos a prazo com garantia especial de instituições associadas ao Fundo Garantidor de Crédito. As captações são garantidas pelo FGC até o valor máximo de 400 milhões do total de créditos de cada instituição titular contra a instituição ou conglomerado emissor do DPGE. Para os demais titulares, será mantido o valor garantido de até 40 milhões. Então, agora você tem 3 proteções. Você tem a primeira proteção, é o FGC com garantia ordinária de até 250 mil. Segunda, depósito a prazo com garantia especial de até 40 milhões para quem deposita pelo menos 1 milhão nesse banco pequeno ou médio.
e o DPGE-IF, garantia extraordinária de até 400 milhões para quando um banco emprestar dinheiro para outro, sendo esse outro de porte pequeno ou médio. Essa é a ideia de criar o DPGE-IF. Beleza? Agora, vamos fazer o seguinte, eu vou terminar esse bloco falando só de DPGE, só de CDI, depósito interfinanceiro e depósito a prazo de garantia especial, e aí a gente deixa esse assunto mais unificado. Beleza? Grande abraço e lembre-se, desistir dos seus sonhos não é uma opção.